Muita gente não sabe, mas ao atrasar 3 parcelas do financiamento do carro, o banco pode pedir o veículo de volta. E com uma decisão judicial em mãos, a busca e apreensão do bem acontece a qualquer momento. Na Bahia, um consumidor teve o carro apreendido depois de atrasar o pagamento das prestações. As ofertas são tentadoras. Parcela fixa, juros que cabem no bolso e financiamento a perder de vista. Mas na hora de assinar o contrato, muita gente nem sabe que tipo de compromisso está assumindo. Ricardo trabalha na área há mais de 20 anos. É consultor do Sindicato das Concessionárias do Distrito Federal e explica quais as opções que o consumidor tem na hora de financiar. Hoje, basicamente, a gente tem feito via CDC, que é o crédito direto ao consumidor. O carro sai em nome dele, com alienação fiduciária ao agente financiador, ao banco. O leasing, o carro fica em nome do banco e ele como arrendatário. E o consórcio, em relação à alienação, ele é bem parecido com o CDC. O cliente faz o consórcio quando ele é contemplado ou dá o lance para poder tirar a carta, ele traz a carta de crédito, o carro sai em nome dele e fica alienado ao consórcio que ele adquiriu a carta de crédito. O CDC, Crédito Direto ao Consumidor, é o mais utilizado no país, representa quase 80% dos financiamentos. O motivo de ser o mais utilizado é a concessão de descontos quando mais de uma parcela é paga, abatendo os juros embutidos na prestação. Mas esse advogado, especialista em direito do consumidor, alerta. Apesar do nome do comprador aparecer no documento, o carro pertence ao banco que fez o empréstimo até que ele seja quitado. E às vezes o consumidor pensa, bom, o carro já é meu. A verdade é que não é. Para a lei brasileira, a propriedade real desse carro é do banco. E essa propriedade do banco só vai acabar quando o consumidor terminar de pagar a última parcela. Se ele atrasa a parcela e o carro serve como garantia, significa que o carro vai poder ser retomado numa ação judicial de busca e apreensão para que o credor, que é o banco que emprestou o dinheiro, possa ressarcir do prejuízo que ele teve. A lei brasileira autoriza isso. Infelizmente, os brasileiros que têm débito com financiamento de veículo alienado podem perder o carro para o banco na justiça. Foi o que quase aconteceu com o Fernando na época em que decidiu comprar o carro próprio. Tudo ia muito bem, até o pagamento da 30ª parcela. Eu estava ciente de que as prestações estavam altas, né? Então, quando eu fiquei desempregado, o que eu fiz? Eu parei de pagar 2 prestações, eu falei, cara, eu não vou conseguir pagar o restante. Procurei um advogado para ele me auxiliar, né? Para ver o que eu faria com as prestações. Foi quando ele falou para mim que eu poderia baixar as prestações. Com a orientação do advogado, Fernando decidiu ligar no banco e tentar resolver o problema. O ideal seria mesmo quitar a dívida, mas para isso teria que desembolsar uma grana e tanto. O banco me deu 16 mil para quitar. Aí eu falei com o banco que não tinha. O banco abaixou para 12, abaixou para 10, eu falei que não tinha, abaixou para 8, eu falei que não tinha, abaixou para 6. Foi quando eu perguntei se tinha como me dar um boleto de 4 mil reais, que aí eu quitava. 2 horas depois a mulher me ligou perguntando se eu tinha condições de pagar o carro em 10 dias. Aí como eu tinha um pouco de dinheiro, eu falei que tinha e paguei o boleto. Livre da dívida, ele conseguiu tocar a vida sem se preocupar com a parcela do próximo mês. Mas casos com final feliz, como o de Fernando, não são tão comuns. Na Bahia, um consumidor teve o carro apreendido depois de atrasar o pagamento do empréstimo e entrou na justiça para tentar impedir o andamento do caso. Ele chegou a alegar que os juros cobrados eram abusivos e violavam as regras do Código de Defesa do Consumidor. O que o TRF decidiu é que a busca e apreensão pode acontecer independentemente do juiz ter concluído a análise sobre os juros contratuais. E busca e apreensão é processo cautelar, é processo de emergência. Muitas das vezes a liminar ela é examinada antes. Já a discussão dos juros do contrato, ela depende às vezes de perícia, de contestação, apresentação de cálculos.
No voto, o relator do processo no TRF1, desembargador Neviton Guedes, ressaltou que ficou comprovada a inadimplência do comprador e que a instituição financeira tem direito à retomada do bem, mesmo durante a negociação, para tentar reduzir os juros do empréstimo. Então, são fatos processuais que vão correr em tempos diferentes. Um não impede que o outro aconteça. O banco pode ter cumprido o mandado de busca e apreensão, se reintegrado na propriedade do carro, vendido o carro, apurado o dinheiro, devolvido um pedacinho para ele, mas lembra que esse pedacinho foi com juro alto. Se o juro for revisto lá na frente, ele pode pedir para o banco devolver um pouquinho de dinheiro a mais. Nesta situação, a Justiça precisou agir, mas o melhor é tentar negociar. Procure o banco, converse, negocie. O banco está disposto a tirar juros por atraso, ele está disposto a negociar essa dívida. Eu acho que o que não pode é ficar sem tentar. Faz contato com o banco, busca uma conciliação aí. Eu tenho certeza que os bancos hoje, eles também estão cientes do que está acontecendo, da dificuldade que o povo brasileiro está vivendo e eles estão dispostos a ajudar da maneira que for possível.